Bom dia, nós estamos retornando para finalizar o capítulo 1, a nossa explicação sobre o capítulo 1 do livro do Kurose. Retomaremos nossa ideia de entendermos o que é a internet a partir da ideia de que ela é uma rede de redes. A internet é formada por várias redes locais, empresariais, institucionais, que são conectados a partir dos provedores de internet, os ISPs, que são os provedores de serviço de internet. Podem ser residenciais, empresariais, universitários e mais ainda. Essas redes de provedores, elas estão interconectadas, de modo que dois usuários podem trocar pacotes. Ou seja, um usuário que está numa rede local envia um pacote para o provedor de internet. Caso o usuário final também esteja na região desse provedor, ele próprio envia o pacote para o destinatário. Mas caso ele esteja mais distante, o que vai acontecer é um envio de pacotes entre provedores de internet, de um provedor para o outro, por exemplo, de um provedor em escala local para um provedor em escala municipal, por exemplo, caso eles estejam em locais diferentes da mesma cidade. Ou então para um provedor em escala regional, né? Ele está numa região, no estado, ou então em escala nacional, ou então em escala global, né? Dependendo da distância entre os dispositivos de envio e de destino. A implementação dessa rede de redes é extremamente complexa, né? Porque pode acontecer casos ou de, por exemplo, existir apenas um único provedor para uma cidade grande, né? E isso é um problema porque existe a necessidade de ter redundância, né? Porque caso esse, por exemplo, uma cidade, vamos pensar que uma cidade como São Paulo, por algum erro de serviço, ela tem um único provedor. Isso não poderia acontecer, porque se esse provedor cair, milhões de pessoas ficariam desconectadas, sem rede, por um longo tempo, né? Até ter a manutenção desse provedor. Por isso que existe a necessidade de ter mais provedores, para ter redundância. E é preciso que esses provedores estejam conectados de forma otimizada, né? Para não ter conexões desnecessárias, mas também não ter desconexões, que existam redes separadas umas das outras. E essa evolução tem que ser conduzida por políticas econômicas nacionais, até para ter a questão da unidade, ou seja, os servidores estejam conectados, e estejam conectados a partir de protocolos iguais, por exemplo. Protocolos iguais, protocolos de enlace, protocolos de aplicação, protocolos de rede, para que eles consigam se comunicar de forma efetiva. E qual a principal necessidade de ter os provedores de internet, né? A necessidade é que quando a gente pensa em conectar os milhares de redes de acesso, né, de pontos de acesso da internet, caso a gente queira fazer isso sem o intermediador, sem os provedores de internet, vai existir uma quantidade absurda de conexões, né? E isso vai fazer um consumo de rede, né, uma complexidade da rede muito grande. Então, se a gente pensar que a gente vai ter que conectar cada rede de acesso de um provedor em uma rede, vai ter o que a gente chama O de n ao quadrado conexões. Então, se você só tem 10 dispositivos, você vai precisar de 100 conexões. Então, imagina, é 10 vezes mais. Se você tem 1000 dispositivos, você vai precisar de 1 milhão de conexões. Então, imagina, você vai gastar muito mais estabelecendo as conexões, os fios, os cabos, ou então um dispositivo sem fio, do que a criação desses dispositivos, né? A conexão está consumindo mais recursos do que os próprios dispositivos em si. Por isso que existe necessidade de provedores de internet, né? Então, por exemplo, uma opção seria conectar cada rede de acesso em um SP global de trânsito. Então, todos os dispositivos serão conectados com um único provedor de internet. Mas aí vem a grande questão. Ter um único ISP global é ruim porque no dia que esse ISP cair, que der alguma falha, todo mundo é desconectado. Por isso que precisa ter mais de um
para ter a famosa redundância, né? Devem existir outros exatamente, para que se um caia, o outro consiga suprir a demanda. E eles têm que estar conectados entre si. A conexão entre esses provedores de internet são os pontos de troca de tráfego, né? É quando dois são as conexões, né? O enlace de provedores diferentes. É o Internet Exchange Point, que é feito a partir do peer link, né? Essa conexão entre provedores. E ao invés de ter vários ISPs simplesmente globais, a gente tem uma hierarquia para facilitar ainda mais o envio e a grande questão de envio e rotas de provedores. Então, ter redes locais, né? Ter provedores globais, mas ter provedores também, por exemplo, nacionais, regionais, municipais, e assim vai. E nos dias de hoje, com as grandes Big Techs, é muito comum também ter serviços como Google, como Microsoft, como Amazon, terem sua própria rede, né? Terem seus próprios servidores, terem seus próprios dispositivos de transmissão de pacotes, né? Para otimizar para o seu serviço, né? Então, o Google vai ter o seu próprio serviço de rede para que ali só passem coisas da Google, né? Então, ele não vai precisar se preocupar com a concorrência com outros serviços, porque já vai ter um serviço dedicado para ele. E aí aqui a gente mostra como funciona essa questão da hierarquia, né? A gente tem, por exemplo, ISPs nível 1, que poderiam ser casos, por exemplo, de provedores em escala nacional, que estão conectados com os servidores da Google, né? Os provedores da Google, que são especializados. Eles se conectam através do IXP, né? Que são os pontos de tráfego, que vão ser essas conexões entre servidores. E esses ISP globais ou nacionais estão relacionados com os ISP regionais, né? Que vão se dedicados a uma região específica. Então, por exemplo, você tem uma rede de acesso ISP. Essa rede envia um pacote para o ISP regional. Caso esse pacote esteja destinado a um dispositivo que também está dentro dessa região, o próprio ISP regional já distribui ele para o dispositivo final. Caso não, ele vai para o nível acima, vai, por exemplo, para um provedor de nível nacional. E aí esse provedor de nível nacional envia para um outro provedor regional de uma outra região, né? Porque talvez o dispositivo que a gente está enviando seja de São Paulo ou de outro estado. E aí a gente depois envia para o dispositivo final. Então é feita essa subida e descida, né? A gente sobe na hierarquia de provedores e depois desce. Aqui nós temos um exemplo, né, do RNP, que é o serviço de rede universitário. Então a gente conecta as principais capitais do Brasil, né, acredito que todas, e elas são conectadas de forma otimizada, né? Então, por exemplo, Palmas é conectado com Belém e é conectado com Goiânia, né? Cuiabá é conectado com Porto Velho, com Goiânia e com Campo Grande, de forma que a rede esteja toda conectada, não tem desconexão, e que seja possível enviar pacotes de universidades de todas as capitais. Então, e aí, como é dito na imagem, né, com a capacidade agregada de 347 GB por segundo. Então, imagine uma vazão enorme, uma capacidade de rede enorme. Aqui a gente tem um exemplo de como funciona essa transmissão de pacotes, né? A gente tem um dispositivo, esse dispositivo envia um pacote para um ISP local, do ISP local é enviado para um ISP de hierarquia superior, então, por exemplo, de zona 3. O zona 3 envia para por exemplo, vamos pensar que o zona 3 seja municipal. Envia para um provedor de zona 2, que poderia ser, por exemplo, estadual. E esse provedor estadual envia para um provedor zona 1, que vamos pensar como um provedor nacional, de escala nacional. E esse provedor de escala nacional envia para outro servidor de escala nacional em outra região do país. E depois é feito o movimento de descida, né? Envia para um SP de zona 2, possivelmente no estado específico do destinatário, e depois para o ISP global, da região mais próxima de onde esse dispositivo está, até chegar no dispositivo final, onde ele está de verdade.
E como ocorrem as perdas e atrasos de pacotes, né? Porque a gente vê que existe um longo percurso a ser percorrido, passando por vários provedores e em cada provedor passando por talvez mais do que um provedor, né? Um roteador. Em um provedor, possivelmente, tem vários roteadores, né? A fila de pacotes nos buffers dos roteadores, ela é feita de uma forma que a gente vai ser apresentado a seguir. A fila de pacotes espera sua vez, então vamos pensar que é enviado 10 pacotes de um dispositivo para um roteador. O que vai ter que acontecer primeiro é que vai ter que ser feita uma monitoria, entre aspas, desse pacote, para entender se ele é de fato um pacote válido, se ele não tem nenhum erro. Então é feita ali uma revisão desses pacotes, depois a entrada deles numa fila no roteador, até ser transmitido. Quando ele for transmitido, demora um tempo, né, para essa transmissão ocorrer. É o que a gente chama de atraso de transmissão. E a partir do momento que ele é enviado, para ele sair de um roteador até outro, não é instantâneo. Leva um tempo. É muito rápido, porque se a gente pensar em fibra ótica, é a velocidade da luz, mas leva um tempo. É o que a gente chama de atraso de transmissão. E para acontecer esse envio de pacotes, eles ficam em uma fila. Então imagina, você tem 10 pacotes numa fila e vai sendo transmitido um por vez. Então você tem ali o atraso de fila também. O atraso dos pacotes, então ele vai ter 4 fontes. O primeiro é o atraso de processamento, né, que a gente vai verificar os bits de erro para verificar se aquele está tudo certo com o pacote. Normalmente é feito extremamente rápido, né, milissegundos. A partir do momento que ele é processado, ele entra numa fila, esse pacote. E esse pacote, até ele chegar no ponto final, né, até ser a vez dele de ser transmitido, também leva um tempo. A gente chama de atraso de fila. Do momento que ele chega, né, ele vira o número 1 da fila, até ser transmitido, tem mais um tempo, é o atraso de transmissão. E por último, igual a gente já falou, o atraso de propagação, né? O tempo que ele leva para sair de um roteador para outro. Então, a gente vai ter também o Transmission Delay. O tempo de transmissão é o quê? Vamos pensar que a gente tenha um pacote de tamanho 20 bits e o nosso roteador ele consegue enviar 4 bits por segundo. Então, esse pacote de 20 bits, como ele leva 4 bits por segundo para ser transmitido, 20 dividido por 4 demora o quê? 5 segundos para ele ser transmitido, até o momento em que ele vai para a rede em si totalmente. Então é feita essa divisão, né? O tamanho do pacote, L, dividido pela taxa de transmissão, o R. E aí a gente sabe o tempo de transmissão. E aí o atraso de propagação é feito pela distância percorrida dividido pela velocidade, normalmente a velocidade da luz. Então é um tempo curto, mas em geral os dois afetam, né? Tem que ser considerados. Então, uma boa analogia para a gente entender isso é a analogia da caravana. Como que funciona a analogia da caravana? Vamos pensar que cada pacote como carros. Carros que estão chegando numa fila, por exemplo, no pedágio, né? Tem ali um guichê, um portão. E ele tem que primeiro ser verificado, né? Então, o motorista, por exemplo, vai mostrar a identidade, vai mostrar alguma coisa, ver se está tudo nos conformes. E isso seria o quê? Seria o tempo ali de verificação, de checagem. Isso leva um tempo, esse atraso específico. Depois, ele vai entrar numa fila. Por exemplo, tem 10 carros nessa fila. Então, ele vai ter que esperar até ele estar de frente com o portão, né? Ser o próximo carro a sair. Essa transmissão ela leva um tempo, né? Porque imagina, vai ter que levantar o portão, ele vai ter que sair e vai ter que passar. Então, esse seria o atraso de transmissão, né? O tempo que leva do carro que estava parado, o portão abrir e ele sair. E o tempo de propagação é o tempo que ele vai levar de um portão até outro, né? O tempo que ele vai ficar ali em pista livre, dirigindo. Então, se a gente pensa assim, por exemplo, os carros andam a 100 km por hora e que o portão ele leva 12 segundos para abrir e o carro passar. Então, por exemplo, o tempo de fila, se a gente pensar que é 12 segundos para cada carro passar,
e tem 10 carros, vão ser 120 segundos para todos os carros passarem, né? Todos os carros ali de um conjunto de pacotes. E o tempo de um carro propagar, entre aspas, né, de sair de um portão até outro, se ele anda 100 km por hora e são 100 km de distância, é 1 hora. Mas se a gente pensar, por exemplo, que em vez de andar 100 km por hora, ele anda 1000 km por hora, o que levava 1 hora para ser feito, por causa que era 1 hora o tempo de propagação, vai levar agora apenas 6 minutos, né? Vai ser 10 vezes mais rápido. Então, 6 minutos, you arrive cars. O que vai acontecer? Antes, o total dava 62 minutos. Agora vai ser ali em torno de 7 minutos. E aí a gente tem que pensar no atraso na fila de pacotes. Como analisar essa questão? Analisar a questão de quantos pacotes chegam em relação à quantidade de pacotes que o roteador consegue transmitir, né? Consegue enviar por segundo. Então, por exemplo, se a gente chama R é a velocidade de banda, né? O comprimento de banda. Então, quantos bits por segundo um roteador consegue enviar? Ele consegue sair desse roteador, quantos bits por segundo. E L como já foi dito, é o comprimento dos pacotes. Então, e A seria ali a média da quantidade de pacotes que chegam. Então, se a gente multiplica L vezes A, então, por exemplo, A seja igual a 5, quer dizer que chegam 5 pacotes por segundo. Se a gente pensar que L é 20, então cada pacote tem 20 bits, então L vezes A, 20 vezes 5 dá 100. O que quer dizer? Que por segundo chegam 5 pacotes, cada pacote com 20 bits, então chegam 100 bits por segundo. Se chegam 100 bits por segundo, o ideal é que o R, né, que é a largura de banda, seja 100 ou superior, né? Se for 100, a quantidade de pacotes que chegam vai ser a mesma quantidade de pacotes que saem. Se for superior, quer dizer que a capacidade de saída é maior que a capacidade de entrada, então tá tranquilo, tá ótimo. Então, se a gente faz essa divisão, né, L vezes A dividido por R, se ela for próxima de zero, quer dizer o quê? Que o delay, né, o atraso de fila é muito pequeno. Por quê? Porque a capacidade de saída é maior do que a quantidade que chega. Se for próximo de 1, quer dizer que já vai ter uma fila considerável. Por quê? Porque a fila não vai estar diminuindo. Por quê? Porque, por exemplo, vai sair um pacote por segundo, mas está chegando um pacote por segundo. Então a fila vai estar estagnada, de certa forma, né? Porque quando um chega, o outro sai. Então a fila nem cresce nem diminui, mas ela está ali. Já se for maior que 1, né, o resultado dessa fórmula, quer dizer que o atraso de fila é potencialmente infinito. Por quê? Porque vai estar saindo uma quantidade menor de pacotes do que a quantidade que está entrando. Então a fila só vai estar crescendo, né? Então, por exemplo, chegam 5 pacotes por segundo, mas a gente só consegue sair 4, né? Então só vai estar crescendo essa fila. Então, a analogia que a gente pode pensar é que quando LA vezes R está próximo de zero, é uma rodovia vazia, né? Que você consegue passar com tranquilidade. Já quando é próximo de 1 ou maior que 1, está condicionado, né? Então, você sente que está demorando muito, você está quase parado. E aí, o atraso e rotas da internet na vida real, né? Como que são feitos essas análises e é feito atrasos e perdas da internet na vida real? Para a gente entender isso, talvez o mais prático é vendo o programa Traceroute, né? E ele fornece as medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo do caminho fim a fim, né, de internet. Ele analisa ali quanto tempo leva para sair de um dispositivo até chegar no dispositivo final. Isso é feito em etapas, né? Isso é feito passando roteador por roteador. Para isso, para cada pacote, ele envia 3 pacotes. Então, ele faz envio de 3 pacotes que vão passar por vários roteadores no caminho. E o roteador vai retornar os pacotes ao emissor. E o emissor ele cronometra o intervalo entre transmissão de pacotes. Então, por exemplo,
Você tem um dispositivo, esse dispositivo envia um pacote para um roteador. O roteador, ele vai, quando chega o pacote nele, ele vê, isso aqui é traceroute. Então, eu vou enviar uma resposta para o dispositivo, para ele calcular o tempo, cronometrar o tempo que aconteceu, né? Do momento que ele enviou o pacote até o momento que chegou a resposta do roteador. Desse roteador vai passar para o próximo, né? Do próximo da fila. E esse roteador vai fazer o mesmo, né? Ele envia, o dispositivo vai enviar o pacote. Quando chegar no segundo roteador, ele vai falar, isso aqui é traceroute. Então, eu vou enviar para o roteador primeiro, para ele enviar para o dispositivo inicial, para ele marcar o tempo, né? Quanto tempo está levando de cada roteador, cada parte do percurso, né? E assim a gente vai entender, ter uma visão ampla, né? Do caminho que é feito a partir de roteadores e do tempo que leva. Aqui a gente tem um exemplo, né? Que é, a gente está saindo do gaiacs.umes.edu para o eurocom.france, né? FR. Então a gente vai ver cada etapa, né? Então, por exemplo, do endereço IP inicial é feito o envio, né? Então é feito, como foi dito, 3 envios. E a gente vê que o tempo marcado é de 1 milissegundo, 1 milissegundo, 2 milissegundos, até o primeiro roteador, né? Então é um tempo bem curto, bem tranquilo. E aí, já para o segundo roteador, né, a segunda parte do caminho, também um tempo bem curto, né? 1 milissegundo, 1 milissegundo, 2 milissegundos. A partir do terceiro, a gente já vê esse aumento, né? Conforme os roteadores vão se distanciando do dispositivo inicial, esse tempo é mais expressivo, né? Então já vai para 6 milissegundos, 5 milissegundos, 5 milissegundos, depois 16 milissegundos, 11 milissegundos, 13 milissegundos, até a gente chegar ali no ponto 8, por exemplo, a gente já vai chegar a 22 milissegundos, né? E aí já um salto bem grande, né? Que de 22 milissegundos passa para 100, 104, 109. Por quê? Porque a distância do roteador 7 e do roteador 8 é grande, né? Como está no slide, a gente pressupõe que existe um link transoceânico, né? Então, você está conectando um roteador que está num continente, através de um cabo submarino para outro continente, e é feita aí a conexão entre dois continentes roteadores de oceanos diferentes, né? Pontas diferentes do oceano. Até depois chegar no 19, no percurso inicial, né? Então, a gente vê que foi passado por vários roteadores, provedores de internet de hierarquia diferentes, né? Regional, nacional, global. Teve um link transoceânico. Então, teve uma distância significativa. Mesmo assim, se a gente somar tudo, vai levar o quê? 1 segundo, 2 segundos. Então, assim, mesmo a distância de continentes, né? Atravessando um oceano ainda é muito rápido, porque é feito, por exemplo, com fibra ótica, né? Velocidade da luz. E aí a questão da perda de pacotes, né? A fila, pode ser queue ou buffer, anterior ao link do buffer, tem capacidade finita, né? O que isso quer dizer? Um roteador ele não consegue guardar infinitos pacotes, né? Então, por exemplo, na fila dele, não vai conseguir ter 1 milhão, 2 bilhões de pacotes esperando nessa fila. Então, quando os pacotes chegam e a fila está cheia, esse pacote ele é descartado. Então, por exemplo, vamos pensar que o buffer tem capacidade de 20 pacotes. Se tiver aquele caso que a gente já expressou de a fila não está progredindo, né? O que isso quer dizer? Está saindo, a velocidade de transmissão dos pacotes está menor que a chegada, vai chegar um ponto que vai ter o estouro do buffer, né? Vai ter, por exemplo, o roteador tem capacidade de 20 pacotes de guardar, mas está chegando 21, 22. Então, esses últimos vão ter que ser descartados. Se a gente está falando que isso por exemplo, é um protocolo, por exemplo, que precisa de que todos os pacotes sejam transmitidos. Se todos os pacotes são importantes, são necessários, então esse pacote que foi perdido, depois, posteriormente, ele vai ter que ser retransmitido. Então, se foi perdido, depois vai ter que enviar de novo para que ele não seja totalmente perdido. Já em caso de protocolos em que não tem tanta essa necessidade, né? Você não precisa de todo o pacote, não é tão importante, a informação está exatamente certinha, esse pacote só vai ser simplesmente descartado, ele não vai ser retransmitido. Então, por exemplo, em protocolos UDP é muito importante que todos os pacotes sejam enviados. Então, nesse caso, vai ter a retransmissão.
Já em casos, por exemplo, de vídeo, né, que é TCP, aí nesse caso não, vai ter, você não é viável, né, por conta da velocidade, você tem que esperar todos os pacotes serem enviados, então você simplesmente descarta, né? Porque imagina, um único pacote num vídeo, sei lá, de 20 minutos, é quase imperceptível para o olho humano. Você não vai conseguir ver a diferença. Então, e essa é a grande questão, né? Se a gente vai ter que esperar a retransmissão, a gente vai ter toda a informação completinha, mas o problema é o quê? Que a transmissão completinha vai estar ali, mas a gente vai ter uma demora maior. Já no caso em que é descartado totalmente, você vai levar uma velocidade, vai ser mais rápido, mas não vai ter perda de informação. E aí tem que ser analisado o cenário, né? Se o cenário vale a pena ou não vale a pena essa questão. E aí a questão de vazão, né? O throughput. A vazão, que é bits por segundo, ou bits por unidade de tempo, né? Por quê? Porque os canais, né? Os enlaces, eles têm vazão diferente. Então, por exemplo, às vezes de um servidor para um roteador, ele tem ali esse enlace, ele tem uma vazão específica, uma vazão que a gente vai chamar de RS, por exemplo. E do roteador para o dispositivo final tem uma outra vazão, que é, por exemplo, o RC. E aí, nesse caso, o que vai ter que ser analisado? No caso em que a vazão do servidor para o roteador seja mais lenta do que a vazão RS, então, seja mais lenta do que a vazão do roteador até o dispositivo final, RC. Nesse caso, sempre que uma vazão for maior do que a outra e a outra menor, a gente vai ter sempre ligar a questão do gargalo, né? Então, quem vai definir a velocidade vai ser o gargalo. O gargalo é quem tem a menor vazão. Então, por exemplo, vamos pensar que do servidor para o roteador, a gente conseguir enviar 100 bits por segundo. O RS é 100 bits por segundo. Mas do roteador para o dispositivo final, são 200 bits por segundo, é mais rápido. Então, na prática, vão ser enviados quantos? Vão ser enviados 100 bits por segundo. Porque vai ser sempre baseado no gargalo, né? Porque só vai chegar no roteador 100 bits por segundo. Então, ele, como só está chegando nele 100 bits por segundo, ele não vai conseguir enviar 200. Só está chegando nele 200 bits por segundo, se nele só chegam 100 bits por segundo. E no caso oposto, é quando, por exemplo, o RS é 200, né? 200 bits por segundo do servidor para o roteador, mas do roteador para o dispositivo final são apenas do servidor para o dispositivo final são apenas ali 100, né? O RS 200, o RC 100. Mesma coisa. Podem ser, mesmo que cheguem 200 pacotes, 200 bits no roteador, como ele só tem capacidade de enviar 100 de cada vez, 100 a cada segundo, o gargalo vai ser o RC, né? Vai ser 100 bits por segundo. Porque ele não vai conseguir enviar 200, ele não tem essa capacidade. Então, quem define a velocidade de vazão geral é o gargalo. E aqui a gente vai ter um exemplo, né? Então, por exemplo, de um servidor até os provedores, a gente tem uma velocidade RS. A velocidade é RS, a vazão RS. E aí o R seria ali a vazão entre servidores, né? Entre os provedores de internet, os ISPs. E aí ele tem R, né? R é a velocidade entre provedores. Normalmente é a mais rápida, né? Porque os provedores já são especializados e têm uma velocidade muito rápida. E aí dos provedores para o dispositivo finais, para os PCs, por exemplo, é uma velocidade RC. Isso tem que ser analisado, porque normalmente o Rzão, ele sempre vai ser aquele com vazão maior, né? Porque é entre servidores. Já o RS, que é de um servidor para provedor, vai ter uma velocidade considerável, mas possivelmente menor do que entre provedores. Então ele já seria um gargalo. E o RC também vai ser menor, né? Então vai ter sempre essa questão de consideração. Quem vai ser o gargalo, né? O gargalo sempre tem a vazão menor. Pode ser o RS, pode ser o R, pode ser o RC. Normalmente vai ser o RS ou o RC.
Então, por exemplo, se o RS for 100 bits por segundo, o R 300 bits por segundo, mais o RC for 50 bits por segundo, a vazão dessa comunicação vai ser 50. Por quê? Porque é do gargalo. E como o gargalo é 50 do RC, ele que vai delimitar, né? Ele vai limitar, vai capar a velocidade desse percurso. Então a gente sempre analisa a partir do gargalo, que é sempre o menor. Então, aqui a gente conclui o final desse capítulo 1, que é um capítulo mais geralzão, né? A gente viu a questão de atrasos de vazão agora no final, com uma parte mais específica, mas em relação ainda mais ampla, né? A gente não está falando de uma camada específica ainda. A gente está vendo uma visão ampla de que é a internet, como funciona a transmissão de pacotes, os provedores de internet, a questão dos protocolos, a importância deles, né? Então é isso. A partir da próxima aula já é o capítulo 1, capítulo 2, na verdade, né? Que é a camada de aplicação. Espero que tenham gostado e tenham entendido um pouco mais sobre redes, né? Uma visão geral de internet. E é isso. Até a próxima.